capítulo 3, agora dos versículos 9 ao 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 9 ao 15. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que já há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Queridos, após vermos nos estudos anteriores, nos versículos de 1 ao 8, que há tempo para todo propósito debaixo do sol, ou debaixo do céu, né? Percebendo que há alternâncias constantes na nossa vida. Nós temos durante nosso viver acontecimentos distintos, experiências de choro e de riso. Temos experiências do abraçar e do distanciamento, do afastar-se de abraçar. Temos as experiências do lucro e do prejuízo, do reter e do descartar, da humilhação e da restauração, do amor e do ódio, da paz e da guerra. Nós temos essas constantes alternâncias no nosso viver diário. Pode não ser o que nós queiramos, pode ser o que você não deseja para a sua vida, mas é a realidade. Nós não só rimos, nós também choramos. Nós não temos todo o tempo de paz, nós também temos tempo de guerra. Essa é a realidade e aqui manifesta por Salomão. Tudo isso revela de modo bem claro a limitação do homem, de como o homem não consegue compreender ainda os acontecimentos da vida, e ainda não tem o conhecimento, não consegue discernir, como diz o tema aqui, o seu tempo determinado. Nós somos limitados, isso é também um fato. E Salomão, aqui nesse texto, em Eclesiastes, no livro por completo, em meio às suas desilusões, ou não só dele, mas de toda a humanidade, diante das vaidades da vida e também das inúmeras restrições que todos nós temos, ele diz que há alguém que não está restrito a essas limitações, alguém que não está envolvido por essas desilusões, alguém que está acima de tudo e de todos. Se há tantos problemas abaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do céu, se há tantas lutas e transtornos no nosso viver diário, não foque então nessas coisas. Não busque a solução naquilo que está debaixo da terra. Salomão está nos ensinando que ele buscou em tudo isso e ficou desiludido com todas as coisas. Ele nos conduz aqui a olhar acima do sol, acima de tudo que há na criação, para o alto, para o Criador do próprio sol, para o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Salomão nos envolve, nos desafia a essa perspectiva divina das coisas, que é aproveitar o tempo sob a perspectiva da soberania de Deus. Ao invés de andar ansioso e temeroso diante de tudo o que acontece debaixo do sol, Salomão está dizendo: olhe para aquele que está lá em cima. Ele é eterno, ele é soberano. Olhe para aquele que viu a nossa dor, que viu a sua angústia, que viu o seu sofrimento, que viu a sua perdição
e não ficou lá acima do sol, ele desceu, veio até nós, se encarnou por amor a nós, para nos socorrer. É isso que Salomão quer nos dizer sobre o olhar, aproveitar o tempo sob a perspectiva divina, da soberania divina. Eu queria tirar algumas lições neste texto que nós lemos. É claro que não vai dar para expor todo este texto apenas em uma mensagem, mas vamos tentar abordar ao máximo essa passagem. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o tempo foi soberanamente limitado por Deus. O tempo foi soberanamente limitado por Deus, ou seja, esse tempo, como nós o conhecemos, ele tem um limite, ele não durará para sempre. E Deus é o originador e a causa de tudo isso, não só desse aspecto do limite, mas do próprio tempo, e não só do tempo, mas de toda a matéria, espaço, informação, espírito, coisas visíveis e invisíveis, tudo o que há, Deus ordenou, Deus fez e soberanamente governa sobre todas essas coisas. Ou seja, tudo vem do Senhor, tudo de fato é dom de Deus, como Salomão coloca, é presente de Deus. Soberanamente ele fez e faz tudo formoso no seu devido lugar. Ou seja, tudo formoso, a palavra formoso aqui no hebraico, yafef, quer dizer belo, elegante. Ele fez essa formosura toda que nós vemos, contemplamos com os nossos olhos, cada detalhe da vida fez Deus formoso, e fez com propósito, nada está ali por acaso, ele fez tudo apropriado, tudo se encaixa perfeitamente. Pode não se encaixar aos olhos do homem algumas coisas, mas aos olhos de Deus, na sua soberania, ele fez tudo apropriado, tudo se encaixa perfeitamente. Na verdade, desde a criação ele viu que tudo era bom, ele viu que tudo era muito bom, que tudo era maravilhoso, tudo estava de acordo com a sua vontade soberana. Então, Salomão está nos dizendo o que o restante da Bíblia também nos diz, e que os nossos olhos contemplam diariamente, é que nada acontece por acaso, nada é aleatório, nada é por sorte, ou por azar, quer que seja. Tudo está diante de Deus. Deus é soberano sobre todo o tipo de tempo. O tempo cronos, a palavra grega para tempo também, uma delas é crono, que significa o tempo, que fala sobre o tempo linear, o tempo que pode ser cronometrado, o tempo que pode ser medido quantitativamente através dos números. Mas também Deus é soberano sobre kairos, o tempo oportuno, o tempo adequado, o tempo medido não pelos números, mas qualitativamente. Então Deus, ele é soberano sobre cronos e sobre kairos, e não só sobre estes, mas também sobre o atemporal, o que está fora de kairos, o que está fora de cronos. Deus também é Senhor, ele é aquele que de fato soberanamente limitou todo o tempo, e o fora de tempo está no seu controle também. Conforme o seu decreto eterno, nós podemos entender na perspectiva da redenção, que o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio quando? Na plenitude dos tempos. Deus soberanamente delimitando tudo, conforme o conselho da sua vontade, conselho eterno, antes da fundação do mundo, já tinha planejado, e Cristo, no tempo oportuno, no tempo adequado, no tempo certo, ele veio por amor a mim e a você, por amor a nós que estávamos completamente perdidos. Então, amados, a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, mostrando claramente que não é só uma questão de calendário, não é só uma questão de cronometrar, de medir o tempo, de estabelecer datas, dias, semanas, meses e anos. Não, é Deus soberanamente no controle de todas as coisas. E nós vamos ver que ele é absoluto Senhor do tempo. Ninguém, exceto Deus, por exemplo, pode parar o sol. Quem é que fez
a terra ou o sol parar na perspectiva do homem. Quem é que fez algo dessa natureza? Somente Deus. E é claro que foi uma única vez com Josué, para que Israel vencesse aquela batalha, que Israel tivesse aquela vitória importante conforme o propósito de Deus. Quem é que também pode aumentar os dias de uma pessoa? A medicina? Os homens? Os recursos deste mundo? Não cremos, mas Deus concede, como concedeu a Ezequias, o rei de Judá, 15 anos de vida. Então, o controle absoluto está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, o próprio Davi, pai de Salomão, no Salmo 139, nos diz que todos os nossos dias estão contados, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Nenhum dos nossos dias existia na nossa perspectiva, no nosso projeto. Nós nem sonhávamos em existir, mas já estava nos planos de Deus, dentro do tempo determinado por Deus. Então, para o eterno Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não apenas conhece o final da história, do começo ao fim, antes do começo do tempo e depois do final dos tempos. Ele não só conhece, ele controla, ele escreveu a história, ele tem o livro da vida, ele tem o livro da história da humanidade, e ele é soberano sobre todas as coisas. Então, na perspectiva humana, o homem vê beleza e vê propósito apenas no nascer. É bom, é alegre, maravilhoso nascer, no curar. Como é bom uma pessoa ser curada, ainda mais nesses dias, quando volta para casa, nós festejamos e vemos propósito, glorificamos a Deus, com essa restauração. No rir, como é gostoso rir, e há propósitos no rir, no saltar de alegria, no lucro, no amor, na paz. Na perspectiva humana nós vemos propósitos em tudo isso, mas na perspectiva divina, quando nós olhamos e aproveitamos o tempo na perspectiva da soberania divina, nós vemos que há propósito e beleza até onde não podíamos sequer imaginar. Como encontrar propósito e beleza na morte? Mas há, e belo, e formoso. Como encontrar propósito e tristeza e beleza no pranto, no distanciamento, quando desejamos abraçar, na perda daquilo que nós suamos para conquistar, ou daquele que nós tanto amamos. Como encontrar propósito e beleza na humilhação, no rasgar as vestes? Como encontrar propósito e beleza no ódio, na guerra? Mas olhando na perspectiva da soberania divina, cada coisa tem o seu devido lugar. Tudo fez Deus formoso e belo, belo e com propósito em seu devido lugar. Amados, até as guerras estão no controle de Deus, estão dentro dos propósitos soberanos do Senhor. Eu lembro, só para os irmãos entenderem um pouquinho essa afirmação, que está retratada não só aqui, mas em toda a Escritura, e nós já falamos um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Lembram da Segunda Grande Guerra? É claro que a maior parte dos irmãos aqui não vivenciaram a Segunda Grande Guerra, mas estudaram na escola. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, o homem pecador, ele recorreu a outras alternativas filosóficas, indo do modernismo, que era a deusa da razão, e isso evidenciou a incapacidade da deusa da razão de resolver todos os problemas do homem, e desse pós-modernismo ele foi para o pós-modernismo, desse modernismo para o pós-modernismo, ou seja, a relativização de todas as coisas, o pluralismo. Isso não mudou a arrogância, não acabou com a arrogância do homem, a prepotência da humanidade, mas colocou freio nessa questão da arrogância do homem, pelo menos temporariamente. Alguns podem olhar para a Grande Guerra e falar: que propósito pode ter havido em tudo isso?
Mas lembre-se que o homem estava caminhando, trilhando um caminho para mais longe de Deus, buscando centralizar a si mesmo, a sua razão, o poder da ciência como uma solução para todas as coisas. E a guerra, especialmente a Segunda Grande Guerra, evidenciou a fragilidade do homem, evidenciou que o homem não tem nada desse poder. Na realidade, ele faz é destruir quando ele tenta assumir o controle e tirar Deus do seu trono. Então, há propósitos até nas guerras, tudo no seu devido tempo e lugar. Deus fez tudo no seu devido tempo e lugar. O homem é limitado na sua relação com o tempo. Não temos todo o tempo do mundo. O tempo para cada coisa é limitado. O homem pode até colecionar relógios, pode até, de fato, colecionar ampulhetas, colecionar marcadores de tempo. Ele pode, de fato, consertar, pode criar marcadores de tempo, descobrir, preservar objetos antigos para memorial, mas ele não pode controlar o tempo. Ele pode fazer o relógio e parar o relógio. Ele pode até amenizar alguns efeitos do tempo no seu rosto, fazendo um botox, né? Ou no seu corpo, fazendo uma cirurgia. Alguns efeitos do tempo, tirando algumas rugas, algumas varizes, mas ele não pode parar o tempo. Ele não pode controlar o tempo jamais. E essa pandemia, ela evidenciou ainda mais o que nós já vimos anteriormente, que a palavra de Deus já nos dizia, que os planos meus, os planos seus, os planos de todo o mundo podem ser frustrados, mas os planos de Deus nunca serão frustrados. Lembremos, quantas coisas nós planejamos para 2020? Quantas coisas nós planejamos já agora com mais cautela para 2021? Achávamos agora 2021 vai voltar ao normal. Que nada. Nossos planos, não só os meus e os seus, os planos do mundo inteiro foram frustrados. Mas Deus não foi frustrado em nenhum sequer dos seus planos. Ele está no controle. Entenda isso. Observe todos esses fatores na perspectiva da soberania divina. A pandemia, ela não é a causa do cancelamento dos meus e dos seus planos. A pandemia, ela é mais um dos instrumentos de Deus, na sua soberania, para o adiamento ou cancelamento dos planos mundiais. Isso mostra o quanto o nosso Deus é grande e soberano sobre o tempo. A Bíblia diz, o próprio Salomão, em Provérbios 16:1, ele diz: o coração do homem pode fazer planos, e podemos de fato fazer planos, devemos fazer planos, organizar, aproveitar adequadamente o tempo. De fato temos que ter propósitos na vida, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. E muitas vezes a pessoa nem compreende a real influência do tempo sobre a sua existência. Muitos acham que são eternos, que tudo que eles quiserem eles vão fazer, que eles têm todo o tempo do mundo, como diz o cantor, né, do rock dos anos 80, né, e um pouquinho dos anos 90 também. Temos todo o tempo do mundo. Não temos, de fato não temos. Eu queria abordar aqui que, embora não gostemos de todas as coisas da vida, pois não vivenciamos só vitórias e alegrias, e também há fracassos na nossa vida, há tristezas, há derrotas, sim, mas o plano de Deus, ele abrange tudo, até as nossas lutas. A Bíblia diz que abrange até um fio de cabelo da minha cabeça que cai. A soberania de Deus envolve tudo, do começo, ou seja, do princípio ao fim. Isso de uma forma linear, pelo menos para nós. Deus está fora do tempo, mas nós olhamos de uma perspectiva linear, as coisas acontecendo, tendo um começo e também terão um fim.
Deus está no controle. Mas em segundo lugar, eu queria abordar com os irmãos que o homem deve cumprir sabiamente o seu real propósito no tempo. O homem deve cumprir o seu real propósito no tempo. Nós vamos aprender aqui com Salomão que Deus dá capacidade, ou seja, dá dons ao homem, e exige dele responsabilidades. Deus dá uma missão para o homem, e ele precisa cumprir. De modo algum nós somos nós que determinamos o tempo, mas no tempo determinado por Deus, o homem é chamado para assumir a responsabilidade pessoal pelos seus atos e também pelas suas omissões. Deus é quem dá a sabedoria e o discernimento ao homem. Se você observar aí antes no capítulo 3, o último versículo 26 do capítulo 2 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Ou seja, porque Deus dá sabedoria e conhecimento. Então Salomão está expressando aqui para mim e para você que Deus nos tem dado algumas bênçãos, alguns presentes, mas isso exige também responsabilidades da nossa parte. E essas bênçãos são importantes, e nós temos que lidar com elas em cada situação da vida, tomando a decisão correta, na hora certa. Lembremos que o coração do sábio, como diz o próprio Salomão no capítulo 8, versículo 5, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Capítulo 8, versículo 5, diz aí: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então nós não conhecemos todas as coisas, temos limitações. Deus é soberano, Deus é Senhor e limita tudo, mas Ele nos deu presentes, e dentro deste presente que Ele nos deu, há uma responsabilidade, e nós podemos e devemos buscar nele essa sabedoria, esse conhecimento para discernir os tempos, para administrar o tempo conforme a vontade dEle. Todos os nossos dias estão escritos e determinados, sim, mas temos responsabilidades entre o período do nascer e do morrer. Deus também ordenou que administremos bem o tempo que Ele nos dá, que sigamos as prioridades que são estabelecidas por Ele mesmo. O salmista também, num livro poético, o salmista Moisés, no Salmo 90, o salmo mais antigo da Bíblia, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deus controla, Deus determina, Deus está de fato conduzindo todas as coisas, mas nós temos responsabilidades. A igreja presbiteriana crê piamente, firmemente na soberania divina, mas também crê firmemente na responsabilidade do homem. Não é um fatalismo. Deus tem propósito em todas as coisas. Não é uma manipulação. Nós somos aqui revestidos de sabedoria, de conhecimento e também de responsabilidades pelo próprio Deus. Sigamos aquilo que Deus estabeleceu e aprendamos a contar os nossos dias. Na Escritura encontramos sim, uma única vez Deus parando o sol, e de fato Ele parou para que Israel vencesse aquela batalha. Nós encontramos Deus revelando a realidade do presente para profetas como Isaías, mostrando o que estava acontecendo ao seu redor, e Deus lhes dá uma revelação sobrenatural acerca do presente. Nós encontramos sim Deus fazendo revelações acerca do futuro, de acontecimentos futuros, né? Há vários personagens da Bíblia, mostrando para Daniel, mostrando para Isaías, mostrando para Jeremias, mostrando para os apóstolos, vários dos apóstolos, sobre o que aconteceria nos últimos tempos. Mas não encontramos Deus levando alguém para o passado, retroagindo e voltando lá: eu vou te levar lá na sua vida para você consertar os seus erros. Pelo menos eu não me lembro em lugar nenhum de Deus levando as pessoas no passado, a não ser para que ela se arrependa.
e trazendo ao conhecimento dela. Nós de fato podemos e devemos aprender com o nosso passado, mas não há como voltar lá para corrigirmos o que se passou, o que nós erramos. Temos o tempo de hoje para nos arrependermos dos erros e começarmos de fato a fazer a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia relata o caso extraordinário, por exemplo, de Ezequias, que eu já mencionei, né? Ele teve 15 anos acrescentados à sua vida, mas isso não nos autoriza, por exemplo, a viver numa expectativa de que Deus irá acrescentar 15 anos na minha vida. Aí eu posso viver do jeito que eu quiser agora, porque depois eu vou orar como Ezequias e Deus vai me dar 15 anos ainda a mais na minha vida. Deus parar o sol foi raro, foi única, exclusivamente. Deus acrescentar esses 15 anos a Ezequias também é o único caso que nós encontramos aqui mencionados, pelo menos com uma data definida. Amados, nós temos responsabilidades e devemos viver cada momento da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, né? Capítulo 11, versículo 9, se você quiser abrir lá em Eclesiastes 11, versículo 9 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Ou seja, não significa que nós temos todo o tempo do mundo para fazer tudo o que nós quisermos. Temos responsabilidades diante da vontade de Deus. O que Ele tem para nós temos que buscar sabedoria nele para realizarmos de acordo com a vontade dele. E Salomão também nos diz nesse texto que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por um lado, nós somos limitados, pois não sabemos o que era antes da criação, né? Como ele nos diz aí, não sabemos o que era desde o princípio, né? No versículo 11, né? Por um lado, nós temos essas nossas limitações e nem também sabemos o que virá depois deste tempo, né, que nós conhecemos agora, quando ele se findar. Não sabemos o que é antes da criação e o que é depois da criação. Por outro lado, temos também anseios eternos, pois sabemos que a vida não se resume ao tempo, que nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. Quando o texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é justamente isso. Nós não nos conformamos com a morte, pois Deus nos criou e pôs em nós o anseio, o desejo pela eternidade. A.W. Tozer, autor reformado, ele diz: sentimos saudades do que não conhecemos, do que não experimentamos. Ou seja, é isso que Deus colocou em nós. Essa saudade, nós ainda nem conhecemos o que nos espera, mas já temos esse desejo, essa saudade. Nós não experimentamos, mas almejamos, esperamos e temos a certeza de que há algo além dessa vida. A semente da eternidade plantada em nós nos faz ver além de tudo neste mundo e crer que a vida, ela é perene. É mais do que nascer, viver e morrer. É mais do que ajuntar tesouros, fama, sucesso e ter prazeres transitórios sobre essa terra. É mais do que fazer o que quiser aqui e não ter que prestar contas. Alegra-te, jovem. Faz tudo o que os teus olhos quiserem, que eu já fiz isso, mas me arrependi. Cheguei à maturidade e aprendi. Mas tudo Deus te pedirá contas. Lembre-se disso. Se Deus não existe, como os céticos, como os existencialistas acreditam, então morreu, acabou, faz o que bem quiser. Mas se Deus existe, nós temos princípios, há valores absolutos para a nossa vida terrena e também para a nossa vida eterna. Blaise Pascal, também estudioso, pensador cristão, ele diz: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus,
que não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa criada, só pode ser preenchido pelo próprio Deus, o Criador, que é conhecido através do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus é o sentido da vida, Ele sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. É nele que nós, de fato, preenchemos todo o nosso ser. Há um vazio do tamanho de Deus em todo ser humano, e nada disso será preenchido por qualquer coisa deste mundo, a não ser pelo próprio Deus. É um vazio do tamanho de Deus. Nós fomos então criados para a eternidade. Quando fala que Deus colocou a eternidade em nosso coração, é isso. Fomos criados para a eternidade. E isso também significa visão de Deus, uma visão grande, abrangente de Deus, e inclui também uma dependência absoluta, total de Deus na nossa vida. A eternidade para os crentes é algo valioso, é precioso, e redundará de fato em bem-aventurança eterna. Mas a eternidade para os incrédulos, para aqueles que partirem, morrerem, que virem o seu dia findar aqui na terra sem Jesus, será de fato de sofrimento eterno. Deus colocou os limites, mas nós sabemos que temos responsabilidades, sabemos que o nosso tempo aqui é limitado por Deus e temos responsabilidades diante disso. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que Deus é o objeto final de todas as coisas, e Deus é de fato o sentido real da vida. Devemos viver para Deus. Qual o fim principal do homem? Conforme o nosso catecismo, breve catecismo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, eternamente, usufruir das bênçãos, dos prazeres na presença de Deus. Tudo isso é precioso. Nós somos criados para agradar a Deus. Foi isso que nós acabamos de ler aqui no versículo 26 do capítulo 2, aquele que agrada a Deus. Nós estamos aqui com esse propósito. Nem todos agradam a Deus, mas nós fomos criados para isso. Tudo que Ele nos dá deve ser administrado, deve ser vivido, deve ser gozado de acordo com a vontade dEle. Nós temos prazeres a usufruir aqui na terra, mas tudo é para a glória de Deus, para glorificar, honrar e temer a Deus. É o que Salomão também vai nos dizer aí, né, quando ele, no final do versículo 14 do capítulo 3, ele diz, né, para que os homens, isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. Então é necessário haver esse temor. É preciso que o homem seja despertado diante de tudo o que está acontecendo, não para ter medo de Deus, mas ter reverência, ter respeito, considerar de forma absoluta, de forma primária, a vontade de Deus na sua vida. É para glorificá-lo, não é para temer os homens, não é para temer o tempo, não é para temer o vírus, não é para temer a morte. Quando nós olhamos e aproveitamos o tempo na perspectiva da soberania divina, nós tememos a Deus, não é a morte, não é o coronavírus, não é o problema que está acontecendo aí, não é o ladrão. Nós tememos a Deus e somente a Deus. Nesta pandemia, de fato, as pessoas estão temendo muitas coisas, menos a Deus. Ah, como tem gente com medo, como tem gente desesperado, entrando em pânico nas suas vidas. Mas se pergunta sobre temer a Deus, reverência, respeito, colocar Deus em primeiro lugar, começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Poucos. De fato, muitos estão preocupados com vários fatores da vida, menos com Deus. Estão honrando e glorificando muitas pessoas nessa pandemia, menos a Deus. Mas nós, como cristãos, entendemos que devemos louvá-lo na vida e na morte, na alegria e no choro. Devemos louvá-lo quando ganhamos e quando perdemos. Devemos louvá-lo quando há momentos de paz, mas também quando há momentos de guerra,
de conflitos internos e externos. Devemos louvá-lo sempre. Tudo é dele, por meio dele e para a glória dele. Deus não muda e tudo o que ele faz permanecerá para sempre. Isso mostra a imutabilidade de Deus. Isso mostra como ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e eternamente. É o mesmo que socorreu os seus filhos, as suas criaturas no passado. E é o mesmo que também nos socorre nos nossos dias. Lembremos que Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Nós não estamos aqui por acaso. Há um propósito do homem ser criado para Deus, para a glória de Deus, e para nos relacionarmos com Ele. E tudo é em relação a Deus e nunca a parte dele. Então, meu amado, minha amada irmã, viva uma relação verdadeira, uma relação íntima com o Senhor, nosso Deus. Desfrute deste privilégio imenso que nós temos todos os dias da nossa vida. O tempo que nós temos aqui, seja ele curto, médio ou longo, conforme a análise de cada um, é o tempo que nós temos e ele deve ser para a glória de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é o capítulo 12, versículo 11. Versículo 1, 12, 1, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles prazer. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, há tempo para todas as coisas, mas para servir a Deus, para adorar a Deus, deve ser todo o tempo da nossa vida. Lembre-se disso. Se você vai viver a sua vida de gozar os prazeres, Salomão vai dizer aí, versículos 12 e 13, ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Opa, maravilha, vida regalada, vida abençoada, de alegria. Faça isso. E o versículo 13 ele diz: e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Tudo isso é bênção, inclusive o próprio trabalho, como ele diz no versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, o trabalho ele traz bênçãos, mas a parte de Deus, ele é vão, ele é inútil, ele não tem um propósito maior. Ele é apenas para ganhar dinheiro, para sobreviver, para poder sustentar e depois morrer. A parte de Deus, o trabalho não tem uma valia, um valor moral, um valor eterno. Mas em Deus, ele é bênção. E aí em Deus nós podemos usufruir do trabalho, que é uma bênção, uma dádiva, o próprio Deus quem criou o trabalho, né? e também gozar de todos os frutos desse trabalho. Se podemos viajar, amém, é bênção. Se podemos ir brincar, ir para o clube, poder divertir, se podemos fazer coisas maravilhosas, comprar e vender, como frutos do nosso trabalho, goze disso. E ele está dizendo: viva intensamente tudo que Deus te dá, mas não se esqueça de Deus. Coloque Ele na sua vida em primeiro lugar. Então, no relacionamento entre o homem e Deus, enquanto o homem não viver em comunhão e temor do Senhor, ele viverá no vazio, seja trabalhando, seja comendo, seja bebendo, seja se regozijando nas coisas lá fora. Tudo isso é vazio, é passageiro, transitório, não tem valor eterno. Então, em Deus, de fato, é que tudo vai fazer sentido para a nossa vida. Portanto, eu quero concluir com o hino que nós cantamos aqui no início, a última hora, e ele nos convida a refletir sobre o tempo e sobre Deus. Ao findar o labor desta vida, e vai findar, o labor, o trabalho nosso, a nossa luta nessa vida, vai findar. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Qual será, meu amado, no futuro o teu lar? Quando o seu tempo se findar, e ele é curto, ele é limitado por Deus, não se esqueça disso.
Meu amigo, hoje tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, o tempo já pode se acabar. É hoje, nós temos o hoje. É hoje que Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer operar no seu coração. Eu não estou aqui antropocentrizando a evangelização, estou expressando o nosso hino, que de fato mostra que há uma responsabilidade do homem em responder ao Evangelho. Nós sabemos que é Deus quem opera, acima de tudo, no homem, para que ele responda. Mas você tem a responsabilidade. Então, meu amado, é hoje o tempo da sua escolha: vida ou morte. Quando tudo findar, e tudo pode se findar a qualquer momento, independente da sua idade, independente de você ser adolescente, jovem, criança, ou já de idade, um idoso, nosso tempo está nas mãos de Deus, ele é limitado. Nessa imensa, então, quantidade de propósitos debaixo do céu, nós sabemos que há tempo para tudo, e devemos saber também que a vida tem sentido, e só tem sentido em Jesus Cristo. Ele é a vida e o sentido da vida. Deus fez e dirige todas as coisas conforme o conselho da vontade dele, conforme o propósito soberano. Todas as coisas conduzem para Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que tudo converge em Cristo. As coisas do passado convergem em Cristo. As coisas do futuro convergem em Cristo. Tudo na vinda de Cristo, tudo na pessoa de Cristo, tudo na morte e na ressurreição de Cristo, tudo em Cristo, todo o tempo. Ele veio na plenitude, e na plenitude tanto as coisas do passado quanto do futuro convergem nele. Ele é o centro de todas as coisas, tudo é antes ou depois dele. Então, meu amado, centralize a sua vida naquele que é de fato o centro, naquele que de fato preenche todo o vazio do ser humano, Cristo Jesus. O nosso tempo é limitado, mas é limitado não só para mim, é para todos, e ele deve ser aproveitado. Temos responsabilidades, usufruamos de todas as bênçãos divinas debaixo do sol. Temos bênçãos a serem gozadas, como Salomão nos diz: comer e beber é bom, é gostoso, regozijar, trabalhar, nos alegrar, edificar, tudo isso é bênção, mas com responsabilidade. Administre o seu tempo, faça um planejamento e coloque isso diante de Deus, porque a resposta certa virá é dele. Que a nossa agenda pessoal, que a nossa agenda familiar, que a nossa agenda eclesiástica centralize Deus sempre. Então, busque a Deus em primeiro lugar, na sua vida, na sua família, na nossa igreja, e todas as demais coisas Ele irá acrescentar. As demais coisas virão no tempo certo. Tudo irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que tem temor do Senhor e confia em Jesus, pode descansar, sabendo que tudo, de algum modo, está nas mãos soberanas de Deus. Mesmo que o nosso amanhã temporal traga pranto e choro, e pode trazer, e tem trazido muito choro para nós, mesmo que o nosso amanhã temporal não seja como nós desejamos, de alegrias, lembremos, o nosso amanhã atemporal em Cristo trará plena alegria, trará a vida eterna, trará uma história que Deus escreveu para mim e para você. Lembre-se, a sua história não acaba aqui. O seu tempo é limitado, mas em Cristo nós não vamos viver apenas temporalmente, vamos viver eternamente. Isso deve levar-nos, de fato, a compreender que o tempo deve ser aproveitado na perspectiva da soberania divina, sabendo que, mesmo aqui, em meio às nossas dolorosas experiências, já temos o consolo do Espírito Santo. Você provavelmente está passando por lutas em meio a essa pandemia, mas Deus
não te deixou. Ele está cuidando de você. Ele tem propósitos em todas as coisas, inclusive na doença, inclusive na morte. Tudo está no controle dele. Nós somos chamados a viver essa vida para a glória dele agora. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar da vida, louve ao Senhor, glorifique para Ele, cumpra o propósito para o qual você fora chamado por Deus, para glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Que Deus te abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque sabemos que tudo está em Tuas mãos. E isso nos traz conforto, nos traz, ó Deus, segurança, nos traz, ó Deus, tranquilidade, nos livra de uma vida ansiosa, onde não podemos mudar nada no passado, nem no presente e nem no futuro. Pelo contrário, a ansiedade muitas vezes tem abatido e estragado a vida de muitos. Mas quando nós confiamos em Ti, entendemos o Teu cuidado soberano em todas as coisas, ó Deus, isso nos traz conforto e descanso em Cristo. Abençoe o Teu filho, abençoe a Tua filha, seja na alegria ou na tristeza, que cada um dos Teus servos possam ter a sabedoria vinda do alto para discernir o tempo de cada coisa, discernir, ó Deus, o tempo das perdas, que não são fáceis, mas que traz-nos grandes lições, que nos aproxima mais de Ti, que nos leva a temer ao Senhor cada vez mais, respeitando-o e colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo sobre a face da terra, para que em meio a toda essa pandemia, nenhum se desespere, nenhum perca de vista o Teu poder sobre todas as coisas, nenhum haja de forma precipitada, nenhum interprete e chegue a conclusões equivocadas, mas que possa descansar no Senhor, hoje e sempre. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, amado, que Deus abençoe sua vida, minha amada.